Bom dia, pessoal. Eu sou Eric Oliveira, eu sou diretor e líder da prática de gestão de identidades e acesso aqui da PwC Brasil. Tenho uma forte experiência aqui em projetos dessa disciplina, que é uma disciplina que eu amo, né? Eu gosto muito dessa disciplina. É uma disciplina que eu fui inserido há mais de 15 anos atrás, né? E o que eu acompanhei a evolução, né, da disciplina, não somente na parte de tecnologia, né, que é onde eu vejo muitos clientes se preocupando aqui, muito ali no viés tecnológico, né, de como automatizar, de como fazer os processos, né, mas também ali a própria evolução e maturidade do mercado brasileiro, né, em termos de adoção dessa disciplina, né. E o meu objetivo aqui hoje, né, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência nessa prática, né? E o que eu queria trazer um assunto para a mesa, que é um assunto que está sendo recorrente, né, para os nossos clientes aqui da PwC, né? Que é o papel do IAM dentro de proteção de dados, né? Eu queria explorar um pouquinho, porque esse é um tema bem interessante, né? Dado ali o advento da LGPD, né? Que deu ali uma impulsão, né? Nessa visão de proteção de dados. Dada a questão da pandemia também, que acabou forçando, né? Todo mundo a trabalhar de forma remota e, invariavelmente, ali a gente tem ali a camadinha de proteção de dados também, né? Mas também eu queria botar aqui algumas pílulas, né? Algumas provocações para vocês, né? Do que a gente acaba encontrando nos clientes, né? E a primeira coisa que eu queria comentar, né, com vocês é que eu vejo muito os clientes, quando eles olham ali a questão da proteção de dados em si, e quando a gente está atrelando ali o IAM, né, existe a preocupação basicamente daquele processo de ciclo de vida de acesso clássico, né? Ou seja, né, como é que eu vou governar, né, os acessos das pessoas que estão ali com os acessos aos bancos, né, aos dados em si, né? E o que eu vejo é que, além disso, né, existe uma outra variável que está se tornando bem interessante, que praticamente a gente está passando uma transformação digital, né, como a economia, e as empresas estão elas estão se tornando empresas de dados, né? O que eu quero dizer com isso, né? Antigamente era muito comum a preocupação muito em proteção da aplicação em si, né? Então, como eu comentei no início, né? Quando eu entrei na prática, né? A nossa preocupação era muito aquele viés de, olha, vamos colocar uma solução de gestão de identidade, vamos colocar ali uma integração com AD, vamos colocar uma integração com uma aplicação crítica, mas muito olhando ali a concessão de acesso, né? E o que a gente está vendo hoje, né? E a gente está sendo desafiado quase todo dia dos nossos clientes, que existe hoje ali um arcabouço de tecnologias, né? E dada a evolução e maturidade aqui dos nossos clientes, o desafio ele mudou um pouco, né? O que eu quero dizer. E quando o desafio muda, né? Ou seja, a gente precisa se preocupar, além de proteger a aplicação crítica, a gente tem que proteger o dado crítico, né? E existe aqui uma forte sinergia, né, com a frente de LGPD, né? E também um novo componente que a gente acaba encontrando nos clientes, que é a governança de dados, né? Então, eu vejo aqui, a gente tem vários clientes que estão nessa jornada, né? Então, que precisa ter ali uma disciplina bem forte, né? Um viés ali de gerenciar o ciclo de vida dos dados, né? Quem é o dono, quando cria, quem é o responsável, né? Quando ele é comissionado, quem é o responsável, e assim por diante. E aonde que o IAM ele entra vamos dizer assim, nesse arcabouço ali tecnológico, né? Ele entra, né? Que a gente está vendo muito aqui, muito comum, na parte clássica, né? Ou seja, justamente eu preciso ter ali um processo de concessão, revogação, um processo de revisão de acesso, né? Só que uma pergunta que sempre nos aparece, né? Que eu acho que aqui que é o grande mote que eu queria trazer para vocês pensarem um pouquinho, né? Primeiro, como eu faço para gerenciar os acessos, né, sistêmicos, né? Ou seja, porque no final do dia, né, é muito comum, né? É muito comum você ter ali aplicação conversando com o banco de dados, via API, via acesso direto, né? E o que a gente enxerga, né? E que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, né? Aqui a gente sempre trabalha com viés de tentar ao máximo garantir o menor privilégio, né? Garantir ali um processo fluido, né? E a gente tenta ali, olhando por viés de concessão, a gente tem aqui uma grande sinergia com a disciplina de governança de dados. O que eu quero dizer com isso?
a gente precisa, né, justamente no momento que um banco de dados for nascer, né, a gente precisa estar colado ali com a funcionalidade de gestão de identidade, né? Ou seja, precisa ter ali ou de forma automatizada, ou de forma processual, né? O que eu quero dizer surgir um banco novo, a gente precisa garantir minimamente que aquele banco ele esteja inserido no processo de gestão de identidade, né? E o banco ele tem um ciclo de vida como acesso. Então também quando o banco ele for descomissionado, ele precisa também sair desse processo. E ali entra a figura do acesso, né, o acesso sistêmico, né, que aqui a gente tem um outro componente, né, que não é governança de acesso, mas é gestão de acesso privilegiado, que eu vejo aqui que é um grande calcanhar de Aquiles da maioria dos nossos clientes, né, porque às vezes você tem ali uma solução de acesso privilegiado, né, o cofre de senha, como vocês queiram chamar, né, e o foco é muito ali colocar as credenciais, né, de alguma forma dentro do cofre, né, e o que eu vejo, né, e o que eu entendo aqui que vai ser um pouco o nosso futuro e o nosso nirvana como praticantes aqui do tema, né, basicamente eu tenho um processo fim a fim, ou seja, eu tenho uma solução de governança que vai me criar o acesso, seja ele, né, solicitado de forma automática, dada alguma regra de negócio, né, e aí eu posso ter automações que fazem provisionamento de banco de forma automática, então eu posso ter ele integrado com uma solução de gestão de identidade que já cria conceda o acesso, né? E também, automaticamente, a gente provisionar dentro do cofre, né, ali a credencial. E aí eu começo a fechar o ciclo, porque o que a gente acaba encontrando muito, né, nos nossos processos aqui de análise, quando a gente está olhando para a proteção de dados, um grande calcanhar de Aquiles dos clientes é justamente ali vamos dizer assim, falsa sensação de controle em cima do acesso sistêmico. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o DBA, né, ou alguém de tecnologia sabe ali a credencial usuário e senha e ele bypassa todos os controles, né, olhando ali a produção de dados. Então, a gente entende que basicamente a gente precisa ter, né, uma governança, processo, tecnologia, nada diferente que a gente vê, né, nas aplicações, mas também há uma preocupação maior aqui em ter um processo mais fluido, mais integrado, né? O quanto menor o nível de interação humana é melhor, né? Para a gente garantir a segurança do processo. E além disso, a gente conseguir ter visibilidade, né? Que eu consigo fazer revisão, ou seja, ele acaba entrando, né, na camada de gestão de identidade como mais uma tecnologia que está sendo monitorada e gerenciada. Então, em linhas gerais, o que a gente está encontrando são esses tipos de desafios, né? E eu acho que seria importante aqui colocar isso como um ponto para vocês pensarem, né? Na hora que estiverem definindo as estratégias aqui em relação à gestão de identidades, não olhando apenas a aplicação, mas também olhando ali a questão de proteção de dados e como isso vai se encaixar, né? Como eu costumo brincar com meus clientes, no Lego, né, de tecnologias e processos de IAM de vocês, né? E eu gostaria de agradecer, Alfredo, pelo convite, né? Espero aqui ter contribuído aqui por um tema um pouco que é um pouco diferente, né? Da abordagem que a gente vê muito aqui nos clientes e bom evento a todos. Bom dia e tchau, tchau. Espero que aproveitem o evento.